Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês nesse evento e trazer aí um pouco. Está bem no meio. Para português. Tá ótimo. Eu considero hoje um dia muito importante para nós, da cadeia produtiva da indústria da construção. E quando eu falo nós, da cadeia produtiva da indústria da construção, eu estou considerando todos aqueles que estão nos três segmentos, né? Que é a cadeia de suprimentos, a cadeia principal, onde a construção de fato acontece, representada aqui pelo Luiz e outros, e a cadeia auxiliar, que é onde está a inteligência, né? Que é onde eu fico. Que é onde está toda a tecnologia e todo o apoio de pesquisa, né, de conhecimento. Então, vamos lá. Vocês conseguiram colocar em início? Bom, enquanto eles estão compatibilizando ali as telas, eu acho que o primeiro argumento que a gente precisa trazer é a importância desse evento, né? Esse é um evento muito importante, não especificamente para a construção de escolas, mas para a cadeia produtiva como um todo, porque nós estamos aqui hoje falando, na verdade, de inovação. Nós estamos falando aqui hoje de acelerar a mudança de paradigma nessa cadeia produtiva da indústria da construção. Uma cadeia peculiar, uma cadeia complexa, onde o processo de inovação é muito complexo. E, né, Dionísio falou de 2016, o evento na Inglaterra. Na verdade, o processo de inovação da cadeia produtiva da indústria da construção na Inglaterra começou em 1960, quando pela primeira vez o Tavistock Institute decretou que o grande problema da indústria, que não se entregava no prazo, não se entregava no custo adequado, não se entregava com desempenho, com a qualidade adequada, porque não tinha integração na cadeia produtiva da indústria da construção. E essa falta de integração na cadeia produtiva da indústria da construção, na verdade, ela permeia, inclusive, o próprio processo de desenvolvimento, né, de projetos e o processo construtivo em si. Qual que é o botãozinho? É para você, Paco? Não está muito grande. Pode passar de nada assim, eu te digo, sem problema. Então, a importância de nós estarmos conversando neste momento, de que forma que nós podemos inovar o processo construtivo de escolas. Na verdade, se nós considerarmos o ciclo de vida de escola, projeto, construção e operação, nós vamos trabalhar para que, na verdade, a gente traga aí, né, melhorias nesse processo, né, nesse ciclo de vida da edificação escolar como um todo. Acho que essa não é a minha. Isso mesmo. Então, o primeiro momento é esse, a importância de estarmos aqui hoje, não única e exclusivamente para a construção de escolas, mas para a cadeia como um todo. Pode passar? Obrigada. Então, é uma declaração de uma política, um momento fundamental no processo de inovação, porque significa que existe a vontade política de instituições que são capazes, de fato, de potencializar dentro dessa cadeia o movimento que a gente precisa potencializar. E, né, integrar aí o que nós, né, chamamos os agentes principais nesse início da inovação. E é uma inovação. Seja ela incremental, seja ela radical, dentro aí de diferentes processos construtivos que serão, na verdade, exercitados, esse é um processo que nós não podemos deixar de reconhecer que ele é de inovação. E aí existe a demanda pela mudança de paradigmas nessa cadeia. Nós precisamos mudar a maneira como nós planejamos, como nós projetamos, como nós construímos e como nós operamos. E nós vamos usar isso dentro aí de um evento na construção de escolas. Quando a gente fala de paradigma, nós estamos falando de um padrão.
E quando a gente fala de um padrão, nós estamos falando de conhecimentos, de informações, de dados, experiências, enfim, aquilo que nós aprendemos. Então, hoje nós temos um paradigma dentro da cadeia produtiva da indústria da construção brasileira que urge fazer um passo importante. O BIM veio para nos ajudar, a construção industrializada veio para nos ajudar, e nós precisamos avançar em termos de padrão também de sustentabilidade. Nós precisamos avançar em termos de emissão, né, reduzida de carbono, né, que esse é, na verdade, um dos grandes desafios que nós temos pela frente como humanidade. Então, nós precisamos fazer diferente do que a gente vem fazendo. Nós estamos preparados. Aqui de uma jornalista que está cobrindo o evento perguntou: a cadeia produtiva da indústria da construção no Brasil está preparada? Está preparada. Totalmente preparada. Nós temos total condições. É preciso que haja gestão e governança. E é por isso que este momento, onde o FNDE e a Caixa Econômica se colocam na liderança de produção de escolas diferenciadas, é importante para esse processo de inovação. Então, o paradigma ele é resultado de um sistema de aprendizado, da maneira como nós aprendemos a fazer as coisas. E um dos principais fatores de inovação é o fortalecimento do sistema de aprendizado. É nós fortalecermos dentro dessa cadeia o sistema de aprendizado no projeto, na construção, na operação de escolas. E isso vai, né, integrar aí depois toda a cadeia. Quando nós falamos de requisitos para a inovação, tem 3 pontos que eu acho muito importante nós entendermos. Primeiro, inovação e sustentabilidade, hoje eles devem ser amalgamados num só conceito. Se eu estou falando de inovação, eu estou falando de inovação para sustentabilidade. Eu não tenho como falar em inovação se eu não considerar um padrão de sustentabilidade diferenciado. O segundo, os fatores de sucesso de inovação na construção de escolas, e aqui eu estou pegando o nosso exemplo, é a capacidade do FNDE, da Caixa, de empresas, agências relevantes, a CIBIC está aqui, de criar uma cultura e visão que estimulem sua força de trabalho na direção da mudança. O Dionísio trouxe aí uma série de fatores que podem influenciar esse processo de mudança dentro da cadeia produtiva da indústria da construção, mas a absorção de construção industrializada requer, talvez, revermos taxa dentro do processo construtivo, rever, talvez, incentivos dentro do processo construtivo para que empresas possam, de fato, não é, responderem a esse chamado, o chamado de produzirmos escola dentro de prazos, com um custo e um desempenho adequados. Então, essa multidisciplinaridade, mecanismos efetivos e ágeis de tomada de decisão é preciso ser trazido para dentro do que eu estou chamando desse programa. Inclusive, eu batizei ProInvis e vou depois falar um pouquinho dele para vocês. E, por último, a prototipagem de soluções, demonstrando resultados e gerando indicadores e fortalecendo replicabilidade. Isso é muito importante. Quando nós olhamos de novo o exemplo da Inglaterra, que nos permitiu e que lhes permitiu, né, a absorção do BIM, da rapidez, da agilidade que eles fizeram e da maneira consolidada que foi feita, foi porque teve indicadores, e foi porque teve prototipagem, foi porque teve soluções que foram replicadas. Então é preciso que a gente aprenda aí esse caminho. Nós temos vários desafios e metas quando nós estamos falando do processo de inovação dentro da indústria da construção. Nós temos um processo fragmentado, o processo produtivo na indústria da construção ainda é fragmentado, não é integrado. Nós temos uma absorção lenta de tecnologias dentro de toda a cadeia, considerando os 3 segmentos. Nós temos uma lacuna entre inovadores e retardatários. Nós temos uma taxa de rentabilidade baixa e não confiável. Nós temos uma indústria com 77% a 80% de empresas pequenas, que é uma fraqueza, mas que também é uma força, porque traz flexibilidade, mas é uma fraqueza. Temos a desintegração entre os agentes importantes que impactam o setor. É preciso que haja uma governança. Então, a partir do momento que a FNDE e a Caixa assinam essa política, eles estão assumindo o compromisso de uma governança dentro dessa cadeia para fazer que haja um fluxo de informação, de comunicação eficiente para que a gente chegue no objetivo que a gente precisa chegar.
que é inovar. E a falta de treinamento, a escassez de habilidades técnicas e gerenciais necessárias para obter novas técnicas de tecnologia. Se nós pegarmos, por exemplo, o BIM, dentro dos projetos complementares, dentro dos projetos de instalação elétrica e hidráulica, nós precisamos acelerar a absorção do BIM por esses agentes. Então, a gente tem aí um caminho a seguir. Do outro lado, nós temos a escola que nós queremos. Né? E aí nós precisamos, né, se considerarmos o ciclo de vida da escola, nós temos o uso do BIM no projeto, nós temos a tecnologia 4D que vai nos ajudar, nós temos a construção industrializada, nós temos a sustentabilidade, o padrão de sustentabilidade que nós desejamos e precisamos atingir, nós temos a biofilia que é preciso ser trazida para dentro como um componente da sustentabilidade, que a biofilia é essa relação que nós temos que fortalecer dentro do ambiente escolar, que é a relação do ser humano com o meio ambiente. Nós temos que trazer, né, de fato, o aprender brincando, que a Finlândia já está lá no ano 2050, e nós temos que, de fato, trazer a participação de família para dentro dessa escola, entre outros requisitos. Mas é uma escola diferenciada e que requer uma construção diferenciada. E aí nós temos a construção industrializada que nos oferece um caminho relevante. Como já deve ter sido falado, vai ser falado aqui por outros palestrantes, mas a construção industrializada ela nos oferece um menor prazo de execução, uma produção independente de condições climáticas, né? Um ambiente controlado, um ambiente que permite que eu controle o desempenho e a qualidade desses sistemas, o uso de mão de obra especializada, matéria-prima selecionada, maior controle da qualidade de execução, maior qualidade e precisão geométrica, menor consumo de materiais e percentual de perdas, né, menor geração de resíduo, 60% do resíduo sólido dos espaços urbanos brasileiros são gerados pela cidade. Isso é gigante. Nós ainda não resolvemos essa questão. Nós começamos isso em 2000, vai fazer 24 anos que nós trabalhamos diuturnamente nesse sentido e continua com o mesmo problema. Né? Então, a gente realmente precisa mudar a nossa maneira de construir. Maior controle de custo e maior potencial de desconstrução. Então, a construção industrializada é um caminho relevante, sim, e é um caminho que nós devemos persistir. E quando nós falamos de construção industrializada, é preciso que a gente entenda que nós estamos falando de um processo produtivo diferenciado. Nós não podemos produzir como nós sempre produzimos, nós podemos produzir escolas com construção industrializada da maneira como a gente vem construindo. Né? Então, eu tenho o primeiro momento de planejamento, eu preciso planejar, eu preciso investir em planejamento. Depois eu tenho o segundo momento de contratação, onde esse padrão foi muito bem definido, onde eu defino o que eu realmente quero receber em cada uma dessas etapas do ciclo de vida. Eu tenho um planejamento executivo que precisa ser feito de maneira efetiva, e aí eu tenho o BIM para nos ajudar nesse processo. Eu tenho a fabricação dentro, né, da fábrica, eu tenho a montagem ou lá dentro da fábrica ou fora ou lá no canteiro, eu tenho que monitorar e eu tenho que receber. Cada uma dessas etapas é uma etapa que requer, sem dúvida, uma série de requisitos e que critérios sejam atendidos. Vocês também já devem ter tido, né, acesso, mas nós temos a construção volumétrica, né, que é fabricada completamente fora do canteiro e só trazida pronta. Eu tenho aí a canalizada, né, que nos oferece também a produção fora do canteiro e a montagem, né, no canteiro. E eu tenho aí submontagens e componentes também que são, né, feitos a partir de uma produção fora do canteiro. Então, esse caminho, ele é um caminho muito promissor, porque ele vai oferecer produtividade, ele vai oferecer oportunidade de controle e ele vai oferecer, sem dúvida alguma, uma possibilidade de a gente vencer uma série de desafios que nós temos aí na construção, né, de escolas e que, sem dúvida alguma, isso vai permear
toda a cadeia. Esse Manual de Construção Industrializada de 2015, da BBI, ele é um documento importante porque ele, dentro desse processo construtivo da construção industrializada, ele nos oferece aí uma série de diretrizes, de critérios que podem nos ajudar na tomada de decisão para um melhor sistema a ser utilizado. Então, veja bem, o futuro, ele realmente é certo, ele traz vários desafios, não só para a indústria da construção, como para as cidades, né? E a velocidade de mudança tecnológica e seus impactos são enormes dentro dos nossos processos produtivos. Vamos olhar de novo o BIM, né? O BIM, ele é um modelo mental que veio para realmente revolucionar a maneira como nós produzimos edificações. E os impactos humanos no meio ambiente, eles não estão controlados no passo necessário. Nós temos um observatório que acompanha as questões climáticas mais importantes e relevantes do mundo. E ontem de ontem, nós tivemos enchentes em todos os continentes. Todos os continentes. Enchentes relevantes. Enchentes que realmente trouxeram impactos gigantescos para as comunidades. Então, o nosso passo com relação à sustentabilidade no sentido de minimizar os nossos impactos, infelizmente, nós perdemos o trem. E as cidades, elas tornam-se ponto focal nesse contexto, principalmente com as suas construções. Então, quando nós decidimos um programa de construção, seja de escola, penitenciária, unidade de ensino, de segurança pública, hospitais, etc., nós precisamos pensar isso dentro de um conceito de cidade inteligente, dentro de um conceito de construção inteligente. E essa é uma responsabilidade que nós que tomamos essa decisão temos. E isso é muito importante para nós do PISAC. Então, quando eu digo para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, é porque vai fazer mais de 20 anos que nós estamos neste caminho de buscar identificar fatores de influência para que, de fato, a gente possa mudar essa cadeia no sentido de torná-la, né, mais sustentável, de torná-la mais efetiva. E o que é o PISAC? Né? Nós temos 3 premissas dentro do nosso trabalho no PISAC, que tem norteado o nosso trabalho. Um que é o fortalecimento do sistema de aprendizado na produção do ambiente construído, e aí são processos e produtos. Então, todos os processos e produtos dentro dessa cadeia nos interessa, que tem sido objeto nosso de estudo. A governança urbana e a governança de ecossistemas de inovação. E aí é muito importante nós entendermos que essa oportunidade que o FNDE e a Caixa trazem de se construir escolas dentro de um processo diferenciado requer que a gente identifique qual é o ecossistema de inovação que será necessário para assegurar que isso de fato aconteça. Porque é um ecossistema de inovação que nós estamos formando a partir do momento que duas instituições, com o peso do FNDE e com o peso da Caixa declaram, vamos construir escolas de maneira diferenciada. Então, é preciso que a gente reconheça que faz necessário que a gente identifique esse ecossistema de inovação e o que vai ser necessário para que ele funcione e nos responda no passo que nós precisamos. Mas o que é o PISAC, né? E por que é tão importante para nós? O PISAC é o Parque de Inovação e Sustentabilidade no Ambiente Construído. Ele é hoje, uma plataforma tecnológica do Parque de Ciência e Tecnologia da UNB. A CIBIC participou da criação do PISAC. No meio do caminho deu uma parada, mas eu espero de coração que vocês voltem, porque vocês fazem muita falta para nós. E eu gostaria imensamente que você ouvisse com o seu coração esse pedido. É verdade. E o PISAC foi resultado de uma busca nossa de realmente termos um ambiente que pudesse contribuir com a aceleração da mudança de paradigma da cadeia produtiva e da indústria da construção, que é, na verdade, a nossa grande paixão. Né? E qual é a nossa finalidade como parque de inovação e sustentabilidade do ambiente construído?
é facilitar a comunicação e fomentar a parceria entre o que a gente chama de detentores de interesse, implementando aí projetos que atendam a demandas de P&D e capacitação, com foco em inovação, sustentabilidade e resiliência, considerando aí planejamento, construção e operação do ambiente construído. Então, o ciclo de vida do ambiente construído é do nosso interesse, todos os seus processos e todos os seus produtos. Hoje nós estamos vindo do PCTEC, na Universidade de Brasília, temos aí uma fundação de apoio que nos ajuda na gestão administrativa e financeira, e ele está em construção, recebemos aí um pequeno recurso da FINEP, e estamos finalizando, e temos aí um espaço de construção de protótipos e um espaço de pesquisa robusto que tem nos permitido avançar em várias frentes. Então, nós temos aí essa missão ousada de ser esse centro transformador do ambiente construído por meio do desenvolvimento, teste e disseminação de inovações tecnológicas para processos e produtos dessa cadeia. E a gente tem como visão que inovação em movimento para transformar justamente esses processos e produtos visando a sustentabilidade e a resiliência. Hoje nós atuamos em capacitação, pesquisa, prototipagem, produtos e serviços. Lançamos agora as nossas primeiras spin-offs, então nós temos uma startup em BIM+, que trabalha aí com a disseminação do BIM, e a H9, o Hub do Conhecimento, que trabalha, né, no apoio a essa cadeia e a várias outras no desenvolvimento de P&D. Eu quero falar de alguns dos nossos empreendimentos, entre eles a UNB, o NUESP e a Praça de Protótipos, que eu acho que eles são relevantes para nos ajudar aqui nessa nossa tarefa. O UNB, ele é um ambiente onde a gente vem desenvolvendo inovação científica, a gente vem trabalhando na difusão do BIM. Nós temos hoje o selo BIM, desenvolvemos uma auditoria BIM, apoiamos aí o atendimento ao decreto 10.306 e temos vários cursos de especialização, que é o BIM Infraestrutura, BIM Edificações e Gestão em BIM, que são cursos de especialização que foram realizados nos últimos 3 anos. E, além disso, nós desenvolvemos aí projetos referenciais em BIM, tanto em edificações penitenciárias quanto em unidades de ensino de saúde. Né? Então, a gente tem aí uma experiência bem interessante. E o NUESP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa das Edificações Especiais, com foco na penal, escolar e hospitalar. Dentro do NUESP, a gente tem desenvolvido projetos referenciais de penitenciárias, unidades de ensino, de segurança pública, e temos aí tido a oportunidade de desenvolver um conhecimento técnico científico importante para apoiar a cadeia no uso do BIM. Além, é claro, de ferramentas de avaliação de diferentes edificações, principalmente no que tange aí o desempenho. A Praça de Protótipos, que é um ambiente, né, onde nós desenvolvemos um ambiente para que a gente possa demonstrar sistemas construtivos, demonstrar soluções que possam ser visitadas, que possam ser monitoradas e que possam demonstrar aí algumas soluções. Um dos nossos projetos que a gente vem tentando junto, inclusive, é o MCTIC e o Edinova, que é um projeto que visa a redução de emissão de carbono em escolas. Construímos aí uma sala de aula, né, com emissão reduzida ou emissão zero de carbono, um padrão de sustentabilidade e inovação, né, considerando planejamento, construção e operação do ambiente construído. Então, são terrenos, temos 12 terrenos de 10 por 12, 2 terrenos um pouco maiores, onde a gente vem tratando essa rua, essa praça, com uma célula de cidade inteligente, fica muito próximo, né, da Esplanada, a 5 minutos da Esplanada, e é uma oportunidade que nós temos, né, um ambiente que nós oferecemos à cadeia produtiva da indústria da construção para demonstrar os seus sistemas, para demonstrar as suas soluções. Né? Então, a gente trabalha aí com o conceito de cidade de inteligência, a integração do BIM e do GIS, ferramentas de gestão para resiliência, solução de eficiência hídrica, eficiência energética, né, soluções integradas de gestão urbana,
o apoio da inteligência artificial, a integração da cadeia produtiva, né, conosco. Por isso que eu preciso que a FEBIC volte, viu, Dionísio? E a integração do setor público. Isso aqui é um estudo que a gente vem fazendo no sentido de buscar, né, demonstrar toda a participação da inteligência artificial e de soluções de TI na gestão urbana, né, dentro aí de um programa de necessidades específico para a praça de protótipos. Esses são alguns dos protótipos que foram concebidos e que, na verdade, a cadeia participou. Um deles, inclusive, foi o Sinduscom do Distrito Federal, que foi o edifício do início. Foram mais de 35 empresas que participaram do desenvolvimento desse protótipo. Ele não foi construído ainda, mas existe aí, talvez até agora, uma oportunidade de nós avançarmos. Tem ainda também de eficiência hídrica, unidade de saúde e de baixo impacto ambiental para áreas muito quentes. Mas isso é só um exemplo de como que essa prática de protótipos pode nos ajudar na busca e na demonstração de algumas soluções. Alguns resultados que eu acho relevantes e que podem nos ajudar nesse processo que nós estamos assumindo hoje, né, de construir aí escolas de maneira diferenciada. Nas últimas 5 décadas, nós testemunhamos aí uma transformação digital e a evolução de como trabalhar a partir e com essa transformação digital. E isso nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar. E nesse sentido, né, nós vamos constatar a evolução das cidades inteligentes e das construções inteligentes. Então, na década de 70, houve toda uma preparação. Na década de 90, essas inovações mais complexas, elas começam, de fato, a surgir. E agora nós estamos aí com uma série de soluções à mão que nós podemos usar nesse processo de fazer, né, o processo construtivo de uma outra forma. E aí a pergunta é como aderente a organização, né, está, né, ao modelo e maturidade de construção inteligente, porque é isso que nós estamos falando, né? Construção inteligente. Uma maneira de construir com muito mais efetividade, com muito mais sustentabilidade, muito mais produtividade, portanto, né, uma taxa aí de rentabilidade melhorada, que é o que nós precisamos trazer para a cadeia. E quando a gente considera todos os fatores da cidade inteligente, nós temos alguns que estão diretamente relacionados conosco, né? Que é a construção verde, a construção sustentável, a energia verde, né? A vida inteligente, né? Vibrante e feliz. Nós precisamos trazer escolas que permitam isso, a educação do século XXI e a produtividade. Claro que, né, não exclui as outras, mas essas são, na verdade, as dimensões que estão diretamente nos afetam nessa nossa busca. E aí nós temos o papel da governança. E por isso que esse momento é importante, que a gente reconheça o que é essa governança, né? Que é, né, uma rede de articulação e cooperação entre agentes que atuam no desenvolvimento de interesses mútuos. Então, a FNDE e a Caixa podem liderar, mas nós precisamos de uma série de outros agentes que vão trabalhar em conjunto a partir de uma diretriz, a partir de um padrão, a partir, né, de um norte, de um farol, né? E a articulação e a cooperação vão requerer aí uma série de instrumentos jurídicos, técnicos e sociais que vão apoiar essa interação da rede, né? Então, governança para a inovação de escolas. Então, que governança é essa e como que ela, de fato, vai ser estruturada. E aí, né, entender que nós temos dentro desse processo dessa governança agentes públicos, né, a própria sociedade, a comunidade e instrumentos que vão permitir que a gente aí se integre nesse processo. Então, o papel dessa governança é ser uma rede de comunicação e organização entre esses agentes que se articulam para que essas pessoas, essas organizações, dentro da sua área de atuação, tenham uma conduta determinada e satisfaçam as suas necessidades e respondam às suas demandas. E aí eu acho importante a gente ir de novo à Inglaterra,
quando foi definido o padrão, né, o Código de Casas Sustentáveis, porque em 2025 todas as construções inglesas precisam ter emissão zero de carbono. E se não tivesse tido esse padrão na década de 80, e se não tivesse tido instituições liderando este processo, não teríamos chegado lá e eles não iam conseguir chegar lá. Por isso que eu acho que esse momento é muito importante. Né? Declara-se aí uma política, mas não é só declarar uma política, é de fato estabelecer uma governança efetiva para que a gente consiga chegar aonde nós queremos chegar. Né? E aí, então, nós temos aí a oportunidade, isso aqui é um exemplo do ProInglês, né? Um programa de inovação de escolas. E para que esse ProInglês vingue, é preciso que a gente reconheça o seu ecossistema de inovação. Porque, na verdade, nós estamos criando aqui um ecossistema de inovação. Né? E aí nós temos que ter, né, o conjunto de agentes em comunidade que interagem e se integram mediante um fluxo de energia e de insumos, que são ordenados por instrumentos, seja por leis, por normas, boas práticas, né, editais, maneiras de contratação, e essas interações ocorrem em um ambiente de troca de recursos de informação de acordo com a governança. Aqui está, sobre o nosso ponto de vista, sobre todos os nossos estudos, que aqui está, na verdade, o segredo, pode-se dizer assim, a receita para que isso aqui tenha, né, sucesso. E aí, né, nós precisamos dessa comunidade muito bem definida, muito bem liderada. Nós precisamos de um fluxo de energia que estimule, viabilize e assegure que estes agentes vão entrar neste processo e não vão sair. Eu preciso de instrumentos claros, econômicos, técnicos, que definam um padrão que eu quero atingir. Eu preciso que o meu contexto esteja preparado, né, para isso, então eu preciso que a indústria possa responder, eu preciso que a indústria tenha capacidade para isso, tenha treinamento para isso, e eu preciso dessa governança nesse topo aí, comandando e conduzindo esse processo. E quando a gente fala de padrão, eu trouxe aqui apenas alguns critérios, só para, né, nos ajudar também a pensar, dentro desse ProInglês, seria o objetivo comum, né, de que dentro desse ciclo de vida dessas escolas, então, considerando esse planejamento, considerando essa construção e essa operação, né, eu utilizo o BIM, eu acho que vocês, né, parecem saber o que é o BIM, mas que vai desde o uso de representação digital compartilhada de um artigo para facilitar o processo de design, construção e operação, até, né, como um conjunto de políticas, processos e tecnologias interrelacionadas atuando para gerenciar os dados de um projeto e a construção de um edifício em formato digital ao longo de todo o ciclo de vida. Então, na verdade, o BIM, ele é uma série, né, pode-se dizer assim, de dimensões e que, dependendo do momento em que você está dentro do processo de produção desse ambiente construído, ele pode ser desde metodologia, modelagem 3D, ambiente comum de dados, modelo mental, software, abordagem do ciclo de vida, sequência de construção e etc. Né? Mas fato é que é o que pode nos permitir, sem dúvida alguma, alcançar aí o nosso objetivo de termos escolas melhores. Né? E, sem dúvida, também, né, tem a possibilidade de nos apoiar ao longo de todo o ciclo de vida dessa edificação, desde o desenvolvimento do projeto, análise de informações, da documentação, na fabricação, na logística da construção, na operação, na manutenção, na renovação e assim por diante. Um outro requisito muito importante é a redução de emissão de carbono. Nós não temos condições de seguir como humanidade no passo que nós estamos. Eu acho que está mais claro, não precisa mais de nenhuma enchente, nem no Rio Grande do Sul, nem na Alemanha, nem em Sri Lanka, e, como eles dizem, em todos os continentes, para demonstrar que chegamos ali, né? Estamos chegando no limite
do aquecimento do planeta e dos impactos, né, no meio ambiente. A gente precisa olhar isso com muita seriedade e com muita maturidade. E aí, nesse caso, quando a gente olha no cenário global, nós temos aí uma série de ações, uma série de instituições que estão trabalhando, né, já há mais de uma década no sentido de nos trazer aí essa consciência de que nós precisamos reduzir a emissão de carbono. E no Brasil nós temos uma série de ações também relevantes e importantes, né? Então nós temos o SIDAC, o Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção, que pode trabalhar em conjunto com essa governança aí de construção de escola. Nós temos a FIREM, nós temos o SINAPSE, temos o Plano de Transformação Ecológica, nós temos o PBR FICA, a Data Brasil, então que são ações que estão em total sinergia e consonância com esse pedido de atenção, né? E de parem e vamos fazer com que a gente reduza a emissão de CO2. Nós temos a biofilia, que nós precisamos de uma vez por todas entender que no ambiente escolar ela é fundamental e ela está lá dentro da sustentabilidade, do bem-estar, mas ela é fundamental para o ambiente escolar, então a gente precisa aprender a trazê-la, né, para dentro dos nossos projetos. Nós temos a construção industrializada, que é o exemplo do steel frame, que a gente precisa, né, também assumi-la, e nós temos o desempenho da edificação escolar, que a gente precisa assegurar em todas as suas funções, né? Não só na funcional dela cumprir com a sua função, mas em todos os outros aspectos aí, né, do desempenho. Então, veja, eu acho que, né, eu realmente espero, do fundo do meu coração, que nós estejamos num momento importante e que essa declaração de política nesse evento, assumido aí pelo FNB e pela Caixa, seja de fato uma oportunidade para que a gente consiga avançar, né, na construção de escolas e levando isso aí para toda a cadeia produtiva da indústria da construção. Sem dúvida alguma, é uma oportunidade ímpar. E sem dúvida alguma, nós temos aí total condições de atender a esse chamado. E mais uma vez, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês.